Bem, sejam todos bem-vindos. Mais uma vez, nós vamos continuar o estudo do livro Mediunidade, Caminho para Ser Feliz, da Sueli Caldas Schubert. É o capítulo 5 da segunda parte. O capítulo chama-se A Concentração, né? E aqui a gente pode colocar uma coisa que ocorre muito no centro espírita. Quando a gente, vai iniciar a nossa palestra, muitas pessoas ainda têm a tendência de dormir na palestra, não é? Então, isso é uma falta de concentração, é também uma situação onde aqueles que são os nossos inimigos, eles querem desviar a nossa atenção da palestra, a nossa concentração, porque aquilo que a gente aprende na palestra é muito importante para quem está ouvindo. E, portanto, não é nada bom para aquele que é o espírito inferior ou o nosso inimigo. Então, ele acaba que nos hipnotizando. Então, a recomendação é que a pessoa que tem esta tendência, que aí não se concentra, é até levantar e ficar de pé lá no corredor, para que ela ouça realmente a palestra. Bem, mas vamos começar aqui o capítulo da Sueli Caldas Schubert, que é a concentração. Uma das dificuldades que o médium encontra logo no início da prática mediúnica é a de obter uma concentração adequada e imprescindível a esse tipo de atividade. Vários são os fatores que contribuem para impedir a postura mental que a reunião mediúnica séria requer. Entre eles, a dificuldade de controle do pensamento, o desconhecimento de como realizar a concentração e a falta de um treinamento apropriado e constante. Por outro lado, existe um importante aspecto a ser considerado. É que a mentalidade ocidental ela é racional, prática, extrovertida e imediatista, valorizando a orientalidade da vida terrena, enquanto que no Oriente a mentalidade se estrutura de maneira oposta, valorizando a espiritualização do ser humano, priorizando as expressões místicas, intuitivas e realçando a necessidade da busca da verticalidade. São duas culturas diferentes que refletem valores opostos. A disposição natural que os orientais demonstram no controle mental, na concentração e meditação, advém, portanto, de todo um contexto cultural, tradicionalmente conservado e propiciador de tais práticas. A concentração no exercício regular da mediunidade é a base imprescindível para as comunicações dos espíritos e assegura o êxito da reunião, quando aqueles que a integram conseguem formar um todo harmonioso e homogêneo, né? Então, o que nós devemos depreender disso é que cada um de nós, ali dentro da sala, na sessão, vai formar um oceano como se fôssemos, cada um de nós, gotas de água do oceano para formarmos um todo, que é o oceano, concentrados no exercício da prática mediúnica, né? E assim facilitaríamos muito o trabalho da espiritualidade. Concentrar, como o próprio termo indica, é reunir num centro, é fazer convergir todos os pensamentos para um objetivo comum. E aqui a gente pode fazer um parênteses, né? Veja, quando a gente está vendo um filme que a gente gosta muito, nós estamos concentrados naquele filme, né? Então, isso é uma concentração. Ou quando vamos praticar uma atividade esportiva, e gostamos muito também, nós estamos concentrados naquela atividade que estamos fazendo. Então,
nós precisamos treinar essas concentrações, né? Então, se eu consigo me concentrar ao ver um filme, se eu consigo me concentrar num esporte que eu gosto, ou numa dança que eu gosto, ou numa música que eu estou ouvindo, eu também posso me concentrar nas reuniões mediúnicas. É a mesma coisa. Bem, mas continuando. Se os pensamentos dos integrantes da reunião forem divergentes, haverá prejuízos e até favorecimento da presença de espíritos mistificadores. Infere-se, em decorrência, que a concentração individual é da maior importância, pois é exatamente o desempenho de cada um que irá constituir o conjunto vibratório necessário para que os mentores direcionem os trabalhos mediúnicos. Para se ter uma ideia mais precisa acerca do poder da mente e da capacidade de concentrar, vejamos o que diz Jack Kornfield no livro Além do Ego. Ele diz: sendo energia, a mente pode ser concentrada do mesmo modo como um raio laser pode concentrar energia luminosa. Olha que comparação, né? Então a gente sabe que o raio laser é uma concentração de luz. A concentração é a capacidade de focalizar a mente de maneira poderosa. Temos aí o primeiro elemento fundamental para a concentração, que é o poder do pensamento, da força mental. A concentração pressupõe também uma visualização mental, uma imagem mental. Mas nem todos conseguem criar uma imagem mental nítida e que possa ser mantida por certo tempo. Pode ocorrer que a imagem mental surja claramente, porém, logo se desfaz, desaparecendo, talvez substituída por outras criações mentais, que podem irromper na mente inesperadamente. Importa ressaltar que uma visualização requer basicamente a participação da memória e que difere de uma impressão visual real, pois esta compreende a utilização dos sentidos, no caso, a visão. Exemplifiquemos. Através da memória, podemos neste instante fazer a nossa mente uma rosa. Cada um irá recordar-se de uma determinada rosa, com determinada cor, em botão, entreaberta ou plenamente aberta. Esta flor pode ser lembrada no seu todo, no seu conjunto, mas obviamente não terá riqueza de detalhes, o perfume, a beleza de uma rosa verdadeira, que possibilite uma impressão visual e a emoção do belo que ela deflui. A memória é, pois, o segundo componente do processo. Mas existe um terceiro fator que também concorre de forma preponderante: a vontade. O ser humano tem ao seu dispor este potencial fantástico e nem sempre utilizado a contento, que é a força da vontade. Exercer a força disciplinadora da vontade no controle mental é um treinamento que se faz dia a dia e que irá facilitar a concentração nos momentos da reunião mediúnica. Nessa questão a gente pode colocar da seguinte forma, né? Nós podemos pensar coisas boas e coisas ruins. Então, quando há uma interferência naquela
nossa vontade de pensar coisas boas, a gente precisa entender isso e mudar essa concentração, né? A vontade tem que prevalecer para coisas boas. E assim a gente vai treinando até chegar num ponto ideal. Mas continuando aqui, vamos acrescentar ainda um quarto elemento que é essencial à vida das criaturas, o sentimento. Pode-se dizer a emoção, mas esta, todavia, entende-se mais como um impulso, e no caso em pauta referimos-nos ao sentimento mesmo, por ser este um estado interior burilado, aprimorado. O sentimento reveste o pensamento e o tipifica, e a força da vontade o impele ao rumo do que se pretende. E há, finalmente, um quinto componente que atua no processo, a razão. É exatamente por intermédio desta que a pessoa irá selecionar pensamentos, direcioná-los, abstrair-se daqueles que não são oportunos. Enfim, submetendo tudo a uma análise racional, para distinguir o que for próprio e conveniente ao ato de concentrar, né? Então, vejam só a importância. Nós até podemos colocar aqui um pouco sobre a consciência, né? Aproveitando essas palavras da Sueli. A consciência é o departamento do espírito e onde estão escritos os deveres do ser humano em relação a si mesmo e ao seu próximo. E a Deus, é claro. Silenciosamente, eles vão sendo arquivados, os pensamentos, as palavras e ações, e dão vida a formas fluídicas que são elaboradas pelas nossas ideias e vivificadas pela intensidade da energia de que se constituem, emitidas pelas fixações adotadas. Tanto ocorre na esfera das paixões, como nas abençoadas expressões de sublimação. Conforme se pense, advirá a edificação do céu ou do inferno, pertinente à qualidade da onda emitida, né? Então, tudo está interligado, né? Resumindo, a concentração engloba os seguintes atributos que são próprios do ser humano: pensamento, memória, vontade, sentimento e razão. Usando ainda o exemplo da rosa, vamos observar que, ao visualizá-la, nós criamos mentalmente com os recursos dos 5 componentes citados. Se concentrarmos nossa mente nesta imagem, poderemos, criando uma forma pensamento, um clichê mental. Mantendo o pensamento firme na imagem da flor, nós estabelecemos esse clichê mental, que se exterioriza e pode, inclusive, ser captado por outra pessoa, encarnada ou desencarnada, que tenha essa capacidade de captação. Depreende-se que, quando pensamos constantemente em alguma coisa ou em alguém, estamos criando clichês mentais, os quais terão vida, são aquelas formas, pensamentos que a gente sempre fala, enquanto durar o nosso interesse de mantê-los. Assim, se os nossos pensamentos são de teor elevado, atrairemos os que têm o mesmo tipo de pensamento. O contrário também ocorre. Pensamentos inferiores, de baixo padrão vibratório, atrairão espíritos que têm a mesma preferência. Nossos clichês mentais são captados por nossos amigos ou desafetos espirituais, tanto quanto nos identificamos com os encarnados que nos sejam afins. Conclui assim que uma reunião séria, onde o exercício da mediunidade é encarado
como ensejo de aprendizado e prática da caridade, a concentração é a base fundamental para que a espiritualidade superior possa elaborar um programa de nível correto. O que se consegue realizar numa reunião mediúnica é exatamente aquilo que os encarnados possam oferecer. Por isso, Kardec definiu-a, esclarecendo que a reunião é um ser coletivo e que as suas qualidades e propriedades resultam das qualidades e propriedades daqueles que a integram, num somatório desses valores individuais e que irão formar um todo homogêneo. Quanto maior for a interação entre seus participantes, mais força a reunião alcançará. No domínio dos pensamentos, neste campo vastíssimo que a mediunidade propicia, passa como se depreende, pelo controle das emoções, pela seleção que se deve fazer dos tipos de leitura, conversação, filmes e ambientes frequentados, para que a mente assim higienizada e disciplinada seja capaz de centralizar-se em Jesus, nos objetivos superiores do trabalho mediúnico, que são o bem, a paz e o amor. Aqui, para terminar, uma dica aqui da Sueli. Quando me concentro no bem e no amor, quando elevo meu pensamento a Deus, sinto a energia luminosa que flui através de mim e os benfeitores espirituais se aproximam, dando-me uma sensação de leveza e bem-estar. Neste momento, eu compreendo um pouco mais a beleza da vida e o anseio de progredir para ser plenamente feliz e que me domine esta felicidade. Bem, assim nós terminamos este capítulo e eu espero que vocês tenham gostado e aproveitado bastante. Muito obrigado.